É um desejo tão simples quanto este, voltar a ver a família, nem que seja por um bocadinho. Temos que relativizar tanta coisa e valorizar ao mesmo tempo tanta coisa que temos. Não é verdade, Luís Baião? As próximas convidadas são a Célia Pessegueiro e a Guida Vieira. É que ainda não tivemos política hoje. E então temos aqui duas protagonistas. Não vejam já de mão dada e a dar beijinhos, que não é o que se pretende aqui. Já demos beijinhos. O que se pretende aqui é polémica. Ok? O que se pretende aqui é a visão da única mulher que é Presidente de Câmara nesta região, revalidada em urna. E o que se pretende aqui é a ativista Guida Silva, que é bordadeira. Guida Vieira. Silva também não te ficava mal. A Guida Vieira, que é bordadeira de profissão, que é uma sindicalista, que é uma mulher política ativa, com muita voz. E eu não preciso de forma alguma de vos fazer perguntas. Vocês são crescidas, têm muito calo, conversem uma com outra, por favor. Eu vou ficar aqui no meio. Ok, o que é que vos aproxima? É só uma pergunta. Eu tenho para aí uma palavra qualquer para vocês. O António vocês, parece os políticos. Prometem, mas não cumprem. O que é que vos Ele manda conversar, mas já disse que esta sempre organização, durante toda a preparação deste evento, deu entrevistas em todo o lado. Falou, nem disse nada do que ia ser o evento. Hoje cheguei aqui e disse, vocês criticam os políticos, fizeram exatamente aquilo que os políticos... Ou seja, não te assumes como uma política. Já vamos ver. Vá, conversa. O que é que vos A minha pergunta inicial para ambas é: o que é que vos aproxima e o que é que vos afasta politicamente falando? Eu queria colocar 2 pontos prévios, que é o seguinte. Primeiro, eu sou uma feminista e vou explicar porquê, mas adoro homens. Aliás, fui casada com um homem, que foi o meu grande amor, durante 37 anos. Um grande homem, Paulo Martins. Um grande amor, foi o amor da minha vida. Um grande homem. E continuo mesmo agora a gostar de homens. Portanto, que fique claro que essa história das feministas não gostarem de homens é apenas algo que inventaram. Não é verdade. Também não é agora que deixar de gostar de homens, não é? Já vais dar peças maluqueiras. Isso é o que tu pensas. E também gosto do humor, que eles têm a ideia que as esquerdistas, as da esquerda, são umas mulheres assim, carrancudas, aparecem sempre com ar, não sei o quê. Eu adoro humor. E acho que uma boa conversa sem humor, uma boa conversa tem que ter humor, senão não é uma boa conversa. Por isso, Francisco, sobre isso estamos falados, estamos conversados. Bom, o Francisco está-te a agradecer. Foi ele que me convidou, não é verdade? Quer dizer, tu já tens cunhas na polícia, já tens cunhas na esquerda regional, está-se bem. Agora, outra questão é um convite que eu vos quero fazer. No dia 2 de dezembro, no Teatro Municipal, às 18 horas, eu vou lançar um livro que se chama A Vida é um Presente. Foi um livro que eu escrevi durante os 2 anos de confinamento, onde eu, pela minha idade, que eu não concordei nada com essa decisão, tive que ficar confinada muitas horas em casa. E como eu sou uma pessoa que não gosto de estar parada, mas também não gosto muito de cozinhar nem passar a ferro, ao contrário do que poderá aqui o António pensar. Bimbi, tens a Bimbi agora. Portanto, mas... E eu pensei, tenho que fazer alguma coisa de útil, eu não consigo ficar aqui, eu vou dar em maluca. A solidão que me causou a minha viuvez já foi um horror para mim, eu preciso de fazer alguma coisa. Então, convido-os, quem puder, ir ao teatro, porque eu acho que vão estar perante um livro muito diferente, não é? Eu já escrevi alguns, mas este é totalmente diferente, porque eu adoro histórias de vida. Aliás, eu estou a adorar esta... Muito obrigado. Eu vim para aqui e pensei assim, isto não é a minha zona de conforto, o que é que eu vou fazer? Eu disse à minha filha, meu Deus, eu fui a chatear, ainda por cima tive um acidente há pouco tempo, eu estou assim porque eu não posso levantar o braço direito, estou com o braço partido, estou com este problema, o que é que eu vou fazer para lá? Com uma plateia que eu não conheço, não é a minha zona de conforto. Quero dizer a vocês que eu estou-me a sentir numa zona de conforto. Estou muito contente. Porque, no fundo, nós todas e todos
temos histórias de vida para contar. A minha é totalmente diferente da doutora Manuela Aranha. Totalmente diferente, porque a família que deu origem à Manuela Aranha é totalmente diferente da minha família. Foi uma família pobre, muito pobre. A minha mãe teve 11 filhos, só 7 é que sobreviveram. Por acaso estamos todos vivos. Eu sou a mais velha e a mais pequenina deles todos. E, portanto, então, foi muito difícil estudar. Por exemplo, eu dei a 4ª classe, eu queria continuar a estudar e o meu pai disse, a professora chamou o meu pai e disse, é uma consciência esta miúda não continuar a estudar. E o meu pai disse, ainda se fosse um rapaz, eu ainda fazia um esforço, mas para uma rapariga já é bom para ela, 4ª classe. E eu disse ao meu pai, o senhor não me deixa estudar. Quando eu fizer a minha idade, na minha altura, a minha idade era aos 21 anos. Quando eu chegar à minha idade, eu vou estudar à noite. E assim fiz. Logo que fiz 21 anos, fui estudar para a antiga Escola Industrial e Comercial do Funchal, que hoje se chama Francisco Franco. Portanto, nunca desisti do meu sonho de ter mais conhecimentos, que eu achava que era através do estudo que a gente conseguia ter mais conhecimentos sobre a história, a nossa história e a história dos outros. E, portanto, tudo o que eu fiz durante a minha vida foi mesmo ponto por cima. Foi mesmo ponto por cima do meu pai, dos preconceitos, daqueles que diziam que uma mulher não fala em palco, que essa coisa de ir para os comícios era uma coisa de homens, não era de mulheres. Eu fui a primeira mulher a ir para cima de um palco, num comício, falar. E sabem o que é que eu ouvi? Da parte de muitas mulheres que me amavam e que gostavam de mim. Tu nem parecias uma mulher, parecias um homem. Eu continuo a dizer que foi a palavra mais ofensiva que eu ouvi até hoje. Certo. A mais ofensiva que eu ouvi até hoje. Portanto, mas reparem, mas foi dito com amor. As pessoas não me estavam a dizer aquilo para me ofender. Sim. Eu, com a minha consciência, é que me ofendi. E o que quer dizer é, fui sempre a me pôr por cima. Por isso o tema soou-me logo a familiar, não é? E por cima, a gente pode brincar, até pode dizer que na relação sexual está por cima também é bom. Não há problema. Finalmente alguém traz o assunto. Quer dizer, ele aqui cheio, encolhidinho, cheio de vergonha e finalmente a Guida Vieira... Somos todos adultos e sabemos isso, mas não é isso que está em debate. Não é que está em debate. Mas também é bom. Olha, não é preciso ter isso não está em debate e isto também não é o tempo de antena do Bloco de Esquerda. Portanto, vamos lá ver uma coisa. É que está aqui outra senhora que quer falar. Já passa a Célia. Já passa a Célia e a Célia sabe já. Tudo isto a Célia já sabe. Isto não é nenhuma novidade para ela. Ela já me ouvi dizer isto não sei quantas vezes, em outros palcos. Gosto sempre de ouvir. Obrigada, Célia. Mas para dizer que para conquistar alguma coisa, quem não tem nada, quem não tem apoio de base, não tem nada. Quando não tem apoio de base nenhum, nem da família, fui trabalhar para uma fábrica, ganhava miseravelmente, trabalhava um horário de trabalho longo, etc, etc, etc. Quando não há, tudo o que a gente conquista, ficamos por cima. Então, eu sinto-me uma mulher por cima realmente. E depois da reforma e de sair da atividade política ativa, certo. Já nem tenho nenhum cargo neste momento político ativo, o que não quer dizer que não gosto de política, adoro política. Porque a política, quando encarada, e a Célia vai falar nisso, que é um bom exemplo de política, que é, quando ela é encarada para servir o povo e os interesses públicos, é uma causa das mais bonitas que existe. É bom que se diga isto. A política está muito mal vista, às vezes por culpa dos próprios políticos que têm vergonha de dizer isto. Mas eu cá digo isto. E a Célia, já lhe posso, é um bom exemplo de como se pode fazer política servindo o público, servindo os interesses das pessoas. Assim como eu, no meu trabalho, servi sobretudo os interesses de uma classe que foram as bordadeiras, que não tinham nada, que eram as escravas desta terra, que muita coisa foi feita com o dinheiro do dinheiro do trabalho delas, e passei 26 anos a tempo inteiro da minha vida a defender essa causa e tenho um orgulho enorme. Quando me reformei, apenas tive 180 euros e 32 cêntimos de reforma. A Segurança Social, por 34 anos de descontos que eu fiz, quando antecipei a reforma porque fiquei desempregada, eu tive direito apenas a 180
a 180,32 €. Portanto, é para verem o que é que eu tive, os ganhos que eu tive por participar nesta luta. Mas estou tão contente, não estou arrependida e acho que é muito importante nós nos preocuparmos com a causa pública. Não só com os nossos, mas com os problemas das outras pessoas. É uma coisa deliciosa. Eu vou-lhes... Eu nem tenho nenhuma condecoração. Nada, não és nada. comendadora. Nem medalhas, nem condecoração. Nada. Mas sabem o que é que eu tenho? Todo o lugar que eu chego na Madeira, toda a gente sabe que eu sou a Guida Vieira. Passa bem. Obrigado. Tem o reconhecimento das pessoas e isso é, o maior, Socialista. isso é a maior condecoração que pode ter, Guida. E dá muitos anos. Eu tenho, se o objetivo da conversa era polémica, não, falharam redondamente. Eu sei, já nos anos porque somos ambas duas mulheres de esquerda, partilhamos, se não tudo, quase tudo, podemos ter abordagens diferentes para os mesmos temas, mas no geral nós concordamos e temos o mesmo pensamento sobre as coisas. Mas eu tenho que dar já aqui contar assim uma pequenina história, porque eu conhecia a Guida Vieira da televisão e pronto, e cumprimentávamos socialmente, mas não passava muito disso até cá um dia que ela pede o meu contacto. O que é que será que ela quer falar comigo? E era para me convidar para nos inscrevermos para irmos para o Congresso Feminista. O segundo Congresso Feminista depois de 80 e tal anos. Sim. Portanto, era basicamente o primeiro desta nova... da democracia. Congresso Feminista que aconteceu em 2008, foi em Lisboa. E então nós reunimos, foi na altura que também conheci a Elisa Seixas. E, portanto, nós as três e com mais algumas pessoas, a Conceição Vieira, na altura, Conceição Pereira ainda foi também, e a Assunção. Portanto, juntamos um grupo e participamos no Congresso Feminista, inclusive elas prepararam uma comunicação, congresso riquíssimo. Eu andei que nem uma doida na Gulbenkian, entre uma sala e outra, porque queria ir a tudo. E não consegui ir a metade. E então andava lá a selecionar para assistir, porque havia conferências em simultâneo e, portanto, tentei selecionar tudo o que pude. Depois ainda tive a felicidade de estar a trabalhar numa editora que publicou as atas desse Congresso Feminista. Mas a questão aqui é, na altura, e eu fiquei feliz por isso, na altura, eu se calhar nunca lhe tinha dito, fiquei contente por perceber uma coisa. A Guida Vieira achou que eu ia gostar daquilo. E não é que gostei mesmo, gostei imenso. E posso até dizer que há um antes e um depois do Congresso Feminista. Se me perguntassem se eu era feminista, eu talvez diria que sim, mas não saberia exprimir. Sim. Eu não gosto de entrar nesse campo teorizando, mas sinto-me uma feminista. Mas depois da participação no Congresso, consegui perceber que estava muito aquém a minha reflexão sobre, por exemplo, a falta de oportunidades ou os pequenos entraves, que às vezes são tão pequenos, mas são tão subtis, são tão... São determinantes para... São determinantes, sobretudo quando nos podem incomodar e deitar abaixo. E a parte emocional aqui é extremamente importante. Aquela pequena ajuda, que pode ser da família, que pode ser do companheiro, que pode ser de uma pessoa amiga, é fundamental para não pormos em dúvida aquilo que gostamos, aquilo que queremos e o caminho que queremos seguir. E qualquer pessoa, homem ou mulher, em algum momento da sua vida, pode ter tido dúvidas, hesitar e não avançar. Bem, mas indo em concreto ao Congresso, perceber o quanto o mundo e a quantidade enorme de pessoas que neste país estudava todas as áreas, desde a linguagem na comunicação social, como foi das conferências mais interessantes que eu assisti, porque para mim foi uma inteira surpresa, porque nunca tinha sequer pensado no assunto. Quando se fala de uma mulher
a forma como se trata a mulher ou como se trata o homem no texto Sim. da reportagem, por exemplo. A forma como é abordada a vítima de violência doméstica ou outra situação, como é que ela é abordada e como é que é tratada. É desde logo discriminatório? Sim. Sim, há exemplos disso e esse assunto era analisado academicamente e, aliás, foi uma das riquezas do Congresso, era muito mais do que opinião, era baseado em estudo concreto, em investigação. E nesse aspecto foi muito bom, porque abriu-me um leque de reflexões que eu nunca tinha feito até esse momento, apesar de ter o privilégio de estar num partido, ter estado numa organização de juventude que me permitiu muitas iniciativas de reflexão, de debate, de aprendizagem, que me permitiu ir vendo aquilo que antes se calhar relativizava, porque nunca tinha sido confrontada com isso, de começar a ver onde é que estavam as dificuldades, as subtilezas, Certo. e aquilo que à partida a mim não me pronto, os impedimentos para mim às vezes eram, então eu vou fazer ao contrário, começa logo por casa, não pode ser, então eu faço exatamente ao contrário. Eu também nunca tive grandes entraves, a verdade é essa. Mas eu comecei a perceber que realmente, em alguns aspectos, era uma privilegiada e provocava-me uma grande angústia perceber a quantidade de pessoas que não conseguia, sobretudo mulheres, que não conseguia fazer aquilo que queria na vida por impedimentos banais, mas que eram tão fortes, que eram obstáculos tão fortes. Ou seja, de uma forma geral, desculpa interromper-te, o mundo político continua a ser um mundo maioritariamente masculino. Já nem falo na paridade ou na disparidade. Continua a ser um mundo maioritariamente político. Eu falava de uma forma geral. A política, sim, para mim, foi a sim, forma. Eu estou a localizar na questão. Foi a forma de tentar que mais mulheres participassem da política, desde logo. Eu, ao contrário, eu estava a ouvir e percebo a reflexão da doutora Manuela Aranha, mas eu gosto que se discuta política e gosto de ter pessoas de diferentes cores políticas à minha volta e a trabalhar comigo, ao meu lado, ou a discutir comigo. Gosto desse debate. Aliás, depois acabamos por chegar à conclusão que afinal até temos muitas coisas em comum e que nos unem. Eu acho que o grande problema é não se aceitar discutir política dentro da escola, dos locais de trabalho, fazer-se disso um assunto tabu, como se ainda vivêssemos na ditadura. Não tem que ser problema, não tem que haver problema cada um expressar a sua vontade política ou a sua opinião, que às vezes as pessoas não são nem do partido, nem se sentem, nem se conseguem identificar com o partido A ou B. Têm uma opinião. E o facto de terem uma opinião vincada são tidas como são do contra e rotuladas. E não se pode tirar não se pode impedir as pessoas de manifestarem a sua opinião. Perde-se capital humano, perde-se pessoas com muito potencial que poderiam contribuir muito mais, exatamente porque está caladinha. E este está caladinha, que eu também ouvi quando era miúda, depois não conseguia fazer isso, falava muito e era muito refilhona, mas está calada, é melhor estar escalada, é melhor estar escalada, que é uma expressão muito que eu conheço, mas contrariei. É uma coisa que ainda se ouve, ou não te metas nisso, ou para que é que te vais meter nisso? Depois ainda passas vergonha. E estas coisas ainda estão aí, são muito subtis. Muito subtis, mas elas existem. São impeditivas e perde-se tanto com isto. Portanto, falem de política, deem opinião, a favor ou contra. Sim. A favor ou contra o Bolsonaro, a favor ou contra o Putin. Toda a gente tem direito à opinião. Esperem a discussão, mas deem a opinião. Não escondam essa opinião, nem escolham os sítios para dar a opinião. Ainda vão fazer Faz comentários anónimos tanta depois. falta à Madeira ter opinião. Muito bem.
Mas, independentemente dessa liberdade de opinião que cada um tem o direito de ter, hoje em dia nós sabemos que muita da opinião é vinculada através das redes sociais. E as redes sociais passaram a ser uma praça pública de apedrejamento quando a opinião do próximo não coincide com a tua Há opinião. de tudo. Há de tudo. Mas depois também nos comentários logo vemos se há uma discussão e uma discordância efetiva com o tema, Sim, sustentada. ou se, normalmente, quando se vai para outro campo, É gratuito. este não sabe o que diz, ou isto é uma Olha, tonta, Eu ou vou isto dar um é... exemplo. Percebe-se logo que não conseguem contrariar Eu com escrevo um argumentos. artigo no diário há 20 e tal anos. Agora é mensal. E vocês vão à caixa dos comentários e devo ser a pessoa que escreve que mais desgraçados comentários aparecem. Dizem-me as coisas. Às vezes acho que nem leram o artigo, porque o comentário não tem nada a ver com aquilo que eu escrevi. As pessoas dizem mal por Atacam dizerem o mensageiro. mal, atacam por atacar. Às vezes é mesmo para tentar. Há comentários, e também nas redes, que é mesmo para tentar deitar abaixo. Esta gaja tem-se aguentado, mas ela um dia, ela há de. Eu às vezes sinto assim. É tão ofensivo, é tão magoa. E mais, Desde o ao Parlamento. contrário do que se possa dizer. Desde o Parlamento. Desde o Parlamento. E ao Podia- contrário do que podia se possa citar aqui dizer, alguns que exemplos. a doutora Manuel diz que nunca foi ofendida por homens, nem os homens que trabalhou, etc. Eu fui ofendida por homens desta terra, políticos, ofendida, aliás, a Célia sabe, e há gente nesta sala que sabe, e deve-se lembrar nas atas, os está nomes nas que atas. chamaram a mim e ao meu marido nesta terra. Penso que não preciso dizer quais, mas quem tem memória deve-se lembrar. E há quem hoje continua a chamar. Mas, depois do meu marido morrer, o meu marido também escrevia para o diário, só para dar este exemplo. Ele também tinha um artigo e eu tinha um artigo. E quando ele morreu, eu continuei a escrever. E sabe o que me foi chegando ao ouvido? Afinal, não era o marido que lhe fazia os artigos. Então, é só para ver. Mas isto é a maior ofensa que se pode fazer. Mas é só para ver A maldade. Ela não pode. Como é que eu fui a única operária que cheguei ao Parlamento. Eu tive uma legislatura, 2004, fui a única mulher operária que foi deputada nesta terra. Mais nenhuma, porque eu não tenho estudos académicos. Estudei à noite até o 7º ano, não tenho mais do que isso. E até já me atrevi a escrever livros, mas não sou escritora. Mas já me atrevi e vou continuar, enquanto puder, a escrever, que eu adoro escrever. Mas a maldade que se coloca, ela não é capaz. Quando eu fui para o Parlamento, eu fui provocada até no debate político. Há um camarada da Célia, que é o Bernardo Trindade, que eu tenho um carinho extraordinário por ele. Ele era o líder, nessa altura, do Partido Socialista, e muitas vezes saltou. Ele dizia que não precisava de defesa, mas a revolta era tão grande, as provocações que se faziam. Iam buscar termos técnicos, pensando que eu era uma burra, uma operária. Percebo cá agora de ambiente. O que é que a senhora percebe de ambiente para vir para aqui discutir um decreto? Mas e preparavam-me tão bem. Aliás, o meu desgosto para este evento é que eu não me preparei. Então, eu quando vou para as outras realizações, eu preparo-me sempre muito bem. Então, deixa-me fazer aqui uma provocação Eles estão-me a pôr numa ratoeira que eu não consigo me preparar. O que é que eles vão Então, a provocação que eu agora lanço a ambas... Então, esta questão de se preparar as mulheres tem que sempre que dar provas. Vocês já, eu não sei se a Célia já sentiu isto, parece que a gente tem que estar sempre a provar. Não é pela nossa capacidade, pelo nosso querer, pelo nosso gosto, pela nossa forma de ser, que somos assim, mas não, a gente tem que estar sempre a provar alguma coisa. E isto é terrível. É verdade. Isto é terrível. Eu tenho 72 anos, comecei na política aos 24 e ainda hoje sinto isto. Caramba! Já se passou tanto tempo. Para não dizer pior, caramba, para não dizer pior. Pois, porque eu estou aqui com uma plateia que tem que respeitar. Claro, Senão... claro. É terrível isto. Isto é terrível. Ok, A mulher tem que sempre provar que é
Sim, capaz. que é capaz, é verdade. E isso é muito injusto e é muito ingrato. Muito ingrato. A pergunta que eu tenho, provocatória para ambas, é porque é que vivemos há 40 e tantos anos numa social-democracia na Madeira e a esquerda nunca se conseguiu impor? Pergunta ao povo. Pergunta ao povo. Essa pergunta não é para nós, pergunta ao povo. Pergunta ao povo que foi muito apoiado pelo trabalho da esquerda nesta terra, sobretudo nos primeiros e não só, e agora também, e que depois, na hora da verdade, vai dar o voto sempre aos mesmos. Desculpe. Porquê? Não, a mim. Mas Vai porquê, perguntar. Guida? Porquê, Célia? Porquê, Guida? Não sei, porque é que isto acontece? porque a nossa sociedade é muito conservadora, porque tem medo de tudo o que seja mudança, porque vai atrás de conversas, porque há muito emprego público e uma rede Sim, muito querida. grande montada nesta terra. Mas isso tanto é válido para a direita como para a esquerda. Nós vamos para o não. continente, vamos para o continente. Não estou a discutir o continente, estou a discutir aqui a Madeira. Tá, tudo bem, mas eu gosto de Não analisar. vai agora ir buscar o Estou a continente aumentar, como estou a aumentar o território. Mas Ou costuma seja, haver ok. nós alternância vamos para a política no esquerda e o continente. Partido Socialista também tem os seus boys e as suas girls também emprega na estrutura Mas não é do isso. Estado e do Estamos a Governo. discutir isso agora. É isso que estamos a discutir. Não, estamos a conversar. Eu não estou a discutir nada contigo, estou apenas a É que lançar nunca foi garle conversa. de ninguém. Estou apenas a lançar porque é que... Não, não, porque é uma curiosidade. É uma curiosidade que eu tenho realmente, porque vocês têm argumentos mais do que válidos para pôr as pessoas a votarem em vocês. O conservadorismo já não é, acho eu, razão suficiente para... Tudo bem que há aqui uma grande empregabilidade a nível do governo, é um facto, mas essa empregabilidade pode mudar amanhã, Também, se imaginarmos que o Partido Socialista ou uma coligação de esquerda vem a tomar... Que responda. Eu já, Diz. a Célia já falo. Diz. Mas eu vou-lhe dizer, porque a esquerda nesta terra também tem cometido erros. E é bom. Eu não sabia que era para discutir aqui e defender a esquerda. Mas eu sou uma mulher de esquerda com muita honra. Com muita honra, sem complexos, em qualquer lugar que vá. Portanto, eu não tenho complexos. Mas tenho amigos que vai desde CDS, PSD, PS, PCP, tenho amigos em várias áreas políticas. Quando estive no Parlamento, fiz amizades que se mantêm até hoje. E já saí do Parlamento em 2004. Portanto, não tenho complexos nenhuns em fazer amizades, seja lá com quem for. Adoro debater com pessoas que nem têm a mesma opinião do que eu. Até fiquei com pena ser a Célia, porque achava que devia ser Olha, outra. desta vez não arranjámos nenhum Porque social-democrata devia ser para vir. alguém que tivesse uma opinião oposta. E sim, aqui Eu ia dar julguei que não nos iam pôr pica. juntas, porque depois íamos Ia dar- concordar em muita ia coisa, dar era uma pica. chatice. Mas acho que também tem havido, é verdade, há uma história para ser feita. Há uma história para ser feita e também há erros da esquerda, que a direita sabe sempre se unir e a esquerda tem muita dificuldade em criar uma união. As bandeiras da esquerda não são compreendidas, às vezes as mensagens também não são bem passadas. Também nós temos os nossos erros, quem é que não tem? Com certeza. Quem é que não tem? Alguma coisa a acrescentar a esta questão? Ai, há muito. Talvez. Há muito. Vamos a uma história mais recente. A nível do governo não houve alternância, mas houve nas câmaras municipais. Sim. E a dada altura, com pessoas e amigos, íamos tendo esta conversa às vezes em contexto de café, mas que raio, nós até conseguimos Argumentar mudar e fazer... Certo. e quebrar ciclos nas câmaras municipais, mas porque é que ao nível do governo houve este entrave e a esquerda, pronto, não foram todos os partidos, mas houve partidos que se uniram para um projeto e uniram-se em 2013 e conseguiram resultados aqui na Câmara do Funchal, por exemplo. Sim, senhor. Em 2019 já não aconteceu assim. Há aqui um fator surpresa em 2013 para alguns, não para todos, mas para alguns porque não esperavam que acontecesse e desleixaram-se e aconteceu a alternância. Em 2019, óbvio que já estavam preparados, portanto a corrida já não era um só, já eram mais Certo. pessoas na pista e com outro tipo de atenção e com outro tipo também de rasteiras para a própria esquerda. Mas nós depois concluímos no meio dos copos e da reflexão. O pessoal até gosta de nós, mas é para trabalhar. Sim, sim, sim.
Sim, adoro onde Ok. estou a trabalhar. Para governar, esta foi uma conclusão muito, Certo. muito básica, mas isto porquê? Porque nós também fomos escolhendo opiniões das pessoas e às vezes chegávamos a esta conclusão. Mas nós até... eu cá voto em pessoas, era uma expressão muito comum. Normalmente quando dizem isto é que já estão a pensar fazer Sim, claro. votar de forma diferente daquilo que era habitual, Claro. o que é bom sinal para nós, por norma. Eu não devia estar a dizer isto tudo. Diz. Mas O depois o espírito que é é que mesmo esse. acontece? Mas eu tive uma situação com pessoas próximas que foram apoiantes, que foram acérrimas defensoras no terreno. E depois, quando chegamos ao período das eleições regionais, a dada altura ficou na dúvida por causa da minha conversa e diz: mas estas eleições não são para ti. Eu, não são, mas é como se fosse. Mas porque depois, pronto, na sequência da conversa, a resposta foi: bem, mas para o governo é diferente. Pois. Que a questão ideológica pesou. Sim. É verdade, a Madeira tem, para além de todo o ciclo da direita e da ditadura de direita em Portugal, no pós-25 de Abril continuou na direita. E manteve-se, como também há outras regiões ou autarquias no Sim, que têm país. mantido o mesmo perfil Há político. exemplos no país que sempre foram comunistas, algumas até nestas últimas mudaram ao fim de 40 e tal anos. Como também houve regiões com uma maior prevalência da esquerda, aqui foi com um domínio da direita, por circunstâncias várias, sabemos todos. Essa história que está para contar também há de dizer que a Igreja aqui teve um papel importante. Não diria, nem lhe queria chamar a Igreja, alguns padres em particular, mas a estrutura de poder acabou por ter aqui um papel importante sobre as pessoas e ao passar a mensagem às pessoas e aquele agitar do medo da esquerda, que poderíamos sair de uma ditadura de direita e entrar numa ditadura de esquerda, isso também assustou as pessoas. E, portanto, circunstâncias várias fizeram com que as pessoas se habituassem a votar num partido, a confiar nas pessoas desse partido, e essa estrutura vai-se criando. Claro. E vamos também ser francos, também há pessoas que, com maior participação ou não, ou sendo conotadas com o partido que está no governo, colhiam a simpatia das pessoas. E isso fazia com que, eleição após eleição, houvesse um renovar de votos. Claro que há outras coisas aqui pelo meio. Na parte da esquerda, e a Guida saberá bem disso, e isso aconteceu connosco, terá acontecido também com a ODP e com o Bloco. Pessoas que em algum momento... lá está, os partidos fazem-se de pessoas e de dar a cara. Sim. Pessoas que em algum momento davam a cara e que depois não conseguiam se aguentar naquele partido, por razões várias. Certo. Mas porque elas passaram a ser também importantes para o outro. Bem. Nunca ninguém tinha reparado nessas pessoas a partir do momento em que deram a cara, em que foram ao palco, que falaram, que defenderam um projeto, passaram a ser também pessoas importantes para o outro lado. Foram convidadas, foram envolvidas, foram levadas. Um pouco. E eleição após eleição era sempre aquela sensação: bem, estamos a começar tudo de novo outra vez. É Tudo desgastante. de novo. É desgastante. É desgastante porque nós vamos vendo também capital humano a ir embora e como os projetos se fazem de pessoas que dão a cara, eleição após eleição, estar a perder as pessoas que eram referência ou que foram referência num determinado momento, é começar tudo do zero. Do zero. Portanto, não conseguimos ter esta capacidade de aguentar. Obviamente, se houvesse alternância, isto não acontecia, não é? Estamos com muita dificuldade de afirmar novos líderes, mas não é só na esquerda. É um problema na minha opinião, europeu e talvez até mundial. As figuras de referência da política europeia, os grandes nomes que já partiram, porque ela era vida, outros que os foram substituir ainda não conseguiram se afirmar como grandes líderes. E nós aqui estamos um pouco nessa fase também. Estamos com dificuldade de afirmar novos líderes. Os líderes da Revolução, não é? A pós-Revolução, Certo. como foi o meu marido, etc.,
Eles já partiram quase todos, os líderes da E as figuras de oposição. referência têm vindo a perder. E as figuras, é um facto. e depois, naturalmente, precisamos de afirmar outras lideranças. Ainda bem que já há uma Célia com 42 anos, não é? Se não falha a que é presidente, era mais ou menos. de uma Câmara Municipal. Eu fiz uma festa quando a Célia... não é do meu, eu não tenho neste momento ativismo partidário ativo. Continuo a ter o mesmo partido, porque eu não sou de mudar de fazer mudanças, muito menos nesta idade, mas tenho as minhas referências. Quando a Célia foi eleita, foi como se fosse eleita alguém do Bloco de Esquerda. Eu fiz uma festa. Isso é muito Aliás, bonito. acho que nós fizemos todos no Bloco. Fizemos uma festa porque a Célia foi eleita. Para mim, era a primeira mulher na Madeira e fui eleita Presidente de Câmara, não é? verdade. Eu, lutadora pelos direitos das mulheres e quero as mulheres por cima, naturalmente, fiquei contentíssima. Ela se ter segurado com uma margem ainda maior, então eu fiquei ainda mais contente. E era bom que isto continuasse a ser jornaleado Muito bem. para outras municípios. Guida, nós somos Com mais mulheres nas câmaras municipais e noutros lugares. Eu queria aproveitar, porque o António aqui... É apenas um acessório. Exatamente. É melhor não entrar por aí. Porque há uma questão que não é consensual entre todas as pessoas, tem a ver com as cotas. Com as? Cotas. Ok. Cotas. Nas listas. E ainda agora, recentemente, falava-se numa diretiva europeia, não sei se isso já passou, se isso ainda está em discussão, que eu agora perdi. Por exemplo, os conselhos de administração dos clubes. Dos clubes de futebol também, ou da Chades, eu não sei. Mas nos clubes de futebol ainda vai demorar muito tempo. Mas há essa diretiva. Clubes de futebol e já não sou viva. Mas falou-se agora recentemente sobre isso, daí que seja aplicado leva o seu tempo, Certo, as cotas. porque é preciso bater para a ordem, é preciso insistir, forçar, é preciso fazer acontecer. Esta coisa de que as coisas acontecem naturalmente é o que às vezes algumas pessoas dizem que é para não se fazer nada. As coisas acontecem porque se faz acontecer, porque se força que aconteça. Mas hoje também há mais mulheres a participar ativamente na política porque existem as cotas, senão elas nem teriam entrado. Não te esqueças que a Assembleia Regional da Madeira Não aplica. Os partidos que o querem fazer fazem-no. Aplica-se a nível da República, a nível dos Açores, na Madeira não se aplica. Como também aqui não há limitação de mandatos, mas é outras coisas. Mas a verdade é que sempre que se fala de cotas, e vamos aqui à questão, não podemos... É assim, minhas senhoras, nós ainda temos mais 4 convidadas e eu estou a adorar. Não, espera lá, António. Sinceramente, estou a adorar. Eu só queria lançar esta para a Guida, que era a questão das cotas, sempre que se fala nisto, e às vezes consegue-se fazer com que as mulheres insistam nesta teoria. Ai não, eu não estou aqui por ser mulher, não sou o lugar da cota, é por competência. É por mérito e competência. E então, e os outros todos estão lá, não é por mérito e competência, só pode ser, quer dizer, não... Por essa lógica, sim, sabendo que a maioria da meritocracia não é aplicada em De Portugal. qualquer das formas, as cotas não existem apenas para salvaguardar... Agora não posso resistir, tenho que intervir. O António Guterres dizia uma coisa muito importante e eu concordo perfeitamente com o que a Célia está a dizer. O António Guterres disse: nós só vamos ter a verdadeira igualdade, isto, vamos lá ver o vindo, de políticas globais, de emancipação da mulher e de participação política. Só se consegue atingir a verdadeira igualdade quando tivermos o mesmo número de mulheres incompetentes que homens incompetentes nós temos agora. Portanto, enquanto não houver isso, é preciso haver cotas e todo o apoio às mulheres. Exatamente. E atenção que eu não estou na política. Quer dizer, eu faço políticas, que em português temos esta, mas eu não resisti. Mas o António Guterres é um feminista.
É o feminismo. Isso temos que já é muito- Como o terrível. meu marido, Não vou como o conseguir meu dizer marido, isto como o meu também. marido era um feminista e como o marido da Célia é um feminista. Mas sabe o que é que quer dizer defende feminismo? exatamente isso. Sabe o que é que quer dizer Porque feminismo? os homens também podem ser feministas. Mas o Porque o ser feminismo... feminista é defender igualdade. direitos iguais. Iguais. E, E portanto, é a isso é o mesma que coisa. eu acho que gostava também de que ficasse aqui claro. Se forem e tiverem curiosidade, vão um bocadinho à internet, façam uma pesquisazinha muito rápida do que é o feminismo. E a Sim. teoria do feminismo não é querer as mulheres por cima. Não. É querer Em todo lado. igualdade. Igualdade. Em todo lado. Portanto, não é mais nem Igualdade a menos, todos os é níveis. igualdade. Exatamente. E, portanto, queria só corrigir isto que fique bem assente. E por isso é que eu também, no início, como perguntou, o título é adequado. Não, porque mulheres por cima, não. Por isso é que eu digo que tem que ser por todo o lado, com um caráter de igualdade Com certeza. social. Igualdade. E enquanto essa igualdade não se conseguir, todas as políticas que vão de encontro ao apoio para que atingimos esse objetivo são bem-vindas. Porque neste momento, e eu agora trabalho para as, como é que isso se chama em português? UN Women, Nações Unidas das Mulheres, não é? Pronto, a defesa dos direitos das mulheres. Mas já trabalhei para outras organizações. E nós dizemos sempre a mesma coisa. É preciso todo o apoio necessário para se quebrar estereotipos. Sim. Portanto, enquanto não se quebrarem os estereotipos que existem, e nós temos aqui o cenário do cabeleireiro, que eu também hei de ter a oportunidade de falar, e também temos o cenário da Bimbi, que também tem 14 pontos, um para cada mulher, que eu fui tomando notas aqui, porque achei que todas elas são merecedoras de alguma palavra de reconhecimento. Mas enquanto nós não tivermos essa verdadeira igualdade e quebrarmos os estereotipos sociais, nunca vamos conseguir. Claro. E neste momento, para atingirmos os objetivos 2030, vão demorar, em alguns dos indicadores, entre 100, 200 anos e 300 anos. Exatamente. Portanto, Isso é uma vergonha. é terrível. Se não atalharem os caminhos. Portanto, exatamente, se não se começar a pensar de uma forma diferente... 8,7% de mulheres que estão em empresas de topo a nível mundial. 8,7% apenas. E, portanto, eu já estou, se calhar, a emancipar um bocadinho, não, mas eu... Não, mas o microfone já vai ficar aí porque vais saltar a seguir para o palco. Olha, você- mas o que eu queria dizer é que eu acho que este fórum tem sido fantástico por eu ver que nós temos verdadeiramente em Portugal e na Madeira a oportunidade de saltar classes sociais, e nós ouvimos aqui testemunhos de tanta gente. Portanto, isto não acontece. Os países onde eu trabalho é raríssimo isso acontecer. Se nasce pobre, morre pobre. Ou se nasce rico, vai continuar a ser rico. E, portanto, a passagem de classes sociais é extremamente importante, e nós ouvimos aqui tantos testemunhos O desses. elevador social com a educação. Com a educação, sim. E, aliás, todas as mulheres que vieram aqui falaram exatamente da importância da educação. Sim, claro. E, portanto, isso continua a ser um vetor a nível mundial. Quanto mais educadas forem as mulheres, mais oportunidades vão ter para ter o empoderamento económico e para poderem vingar e se ingrar a fazer o que quer que sejam, no lugar que quiserem, mas terem a escolha. E a maior parte das mulheres não tem escolha. E é isso que eu acho que me motiva também no meu trabalho. É poder dar escolhas, agora neste caso a mulheres, mas a pessoas que não conseguem ter essa riqueza. Vou ficar por aqui, que já estou muito... Muito obrigado, minhas senhoras. Guida Vieira. Não tem nenhuma palavra para nós. Tenho uma palavra para vocês. Espera, Com certeza que tenho. Qual António. é a palavra que ele escolheu para nós? Eu para vocês Então, nós não tivemos palavra. saiu uma palavra intervenção, que são aquilo que vocês são. Então, São eu faço duas uma... Eu faço pessoas uma... muito interventivas, Então, eu com posso muita fazer voz o meu ativa. apelo final. Portanto, tu fazes uma última intervenção e a Célia faz uma última Vá, intervenção. Fazes agora, faz tu que eu comecei. Faz tu. Vai, eu comecei, Então faz tu. eu vou, porque eu não me queria esquecer disto, que foi uma campanha da Rede Europeia Anti-Pobreza, que aqui em Portugal, que desenvolveu aqui em Portugal, e nem sei se isto, eu acho que esta campanha era só mesmo nacional, e trouxeram para a Madeira e pediram à Câmara da Ponta do Sol para espalhar os MUPIs, e este eu depois usei para a imagem de capa. Não vão conseguir ler, mas eram os MUPIs amarelos que andou espalhado em vários sítios, que diz: toda a gente sabe que o lugar da mulher é onde ela quiser. Exato. E, portanto, por cima, por baixo, Sim. dos lados, à frente, Sim, é isso como, mesmo. como bem quiser. Na esfera pública ou na esfera privada, se quiser ser ativa, subir ao palco, ou se quiser apenas intervir pelas redes sociais, como for, ou se pura e simplesmente não quiser aparecer, porque não é esse o seu espaço. A questão é terem
pelo menos a oportunidade de fazerem aquilo que querem, quando querem, sabendo que vão ter que fazer um percurso e lutar por esse espaço, porque nós nunca tivemos nada dado. Exato. Mas também assim é que valorizamos. E às vezes é preciso forçar um bocadinho, às vezes é preciso ser inconveniente, às vezes é preciso chatear, às vezes é preciso, olha, ir a eleições e perder eleições, lançar-se às coisas, ganhar ou perder. Aqui o exemplo da Paula e do desporto, como noutra qualquer atividade, perceber que as coisas não vamos ter as oportunidades se não insistirmos nelas. Aliás, hoje há uma teoria que insiste muito, que nós só seremos muito bons se repetirmos muitas vezes e se insistirmos a fazer muitas vezes aquilo que queremos. Podemos não atingir o patamar que quisermos, mas a verdade é que seremos sempre melhores a cada momento que insistirmos. Ficarmos parados não é a solução. Ficarmos parados não é a forma de também contribuirmos para a evolução da sociedade. E eu quero crer que as oportunidades para as mulheres vão ser elas próprias a darem a si próprias, lutando por esse espaço. E eu espero que continuem a lutar e eu espero que nas próximas eleições autárquicas haja mais mulheres presidentes de Câmara. Obrigado, Célia. Guida. Eu vou ser a Guida curta tem na que minha sair agora, vai mensagem, até acabar porque já. eu tenho que sair, porque vou a um evento onde a minha filha vai se estrear hoje em danças orientais e eu não posso perder essa oportunidade. Então, a Então, eu já final. tinha dito à organização que iria ser mais cedo. Queria dizer que gostei muito de estar aqui. Já tinha dito que me sentia como se estivesse na minha zona de conforto. Para mim, isso é muito importante. E queria fazer um apelo. Não tenham vergonha de usar a palavra lutar, reivindicar, dizer não, dizer sim. Mesmo que vos digam, como me dizem muitas vezes, tu és demasiado irreverente. Pensam que me estão a ofender. Chamar-me irreverente é o melhor elogio que me podem fazer. Obrigada. Muito obrigado, Célia. Muito obrigado, Guida.